Bem-vindo ao terceiro vídeo de Viva Sem Limites. Nos vídeos anteriores abordámos a temática sobre as crenças. Hoje vamos dar início ao primeiro vídeo que vai falar concretamente das 10 crenças crenças e ilusões que mais têm contribuído para criar este conceito de limitação em que toda a humanidade parece viver. Ora, a primeira ilusão-crença que vamos abordar agora é a crença de que a necessidade é real. Esta não só é a primeira crença e ilusão, como a maior de todas. Nesta ilusão baseiam-se todas as outras que vamos abordar. Tudo o que você experiencia na sua vida, tudo o que sente a cada momento, está enraizado nesta ideia e nas suas reflexões sobre ela. A necessidade não existe no universo. Só se necessita de algo se exigir um determinado resultado. O universo não exige um determinado resultado. O universo é o resultado. A necessidade também não existe na mente de Deus. Deus só necessitaria de algo se Deus exige um determinado resultado. Deus é que cria todos os resultados. Se Deus necessitasse de algo para criar um resultado, onde o obteria? Nada existe para além de Deus. Deus é tudo o que é, tudo o que foi e tudo o que será. Não há nada que não seja Deus. Podemos apreender melhor esta ideia se utilizarmos a palavra vida, em vez da palavra Deus. Porque as duas palavras são intermutáveis, portanto, não alterarão o sentido, mas melhorarão assim a maneira de nós entendermos estes conceitos e a nossa compreensão. Então vejamos, nada do que é não é vida. Se a vida necessitasse de algo para produzir um resultado, onde o obteria? Nada existe para além da vida. A vida é tudo o que é tudo o que foi e é tudo o que será. Deus não necessita de que aconteça nada, excepto o que está a acontecer. A vida não necessita que aconteça nada, excepto o que está a acontecer. O universo não necessita que aconteça nada, excepto o que está a acontecer. É esta a natureza das coisas. É assim que ela é. Não como a grande maioria das pessoas a imagina. Criamos na nossa imaginação a ideia da necessidade, pela nossa experiência de que necessitamos de coisas para sobrevivermos. Parece real, factual, mas suponha que não se importava de viver ou morrer. Então o que necessitaria? De absolutamente nada. Eis então a verdade a esse respeito. É impossível não sobrevivermos. Não podemos deixar de sobreviver. Não é uma questão se viveremos, mas como, ou seja, de que forma assumiremos, qual será a nossa experiência. Quando começar a entender verdadeiramente que pode manipular a sua realidade, perceberá que não precisa de nada para sobreviver. Ao contrário do que acreditava até agora, a sua sobrevivência está perfeitamente garantida. Deus deu-lhe a vida eterna e nunca a retirará de si. Ao ouvir isto, poderá dizer: fascinante, interessante, mas a sobrevivência é uma coisa e a felicidade é outra. Visto dessa perspectiva, imagina que precisa de algo para sobreviver, com felicidade. Não só quer ser feliz, como se precisa de determinadas condições para ser feliz. Mas na verdade, isso não é real. A grande maioria das pessoas convenceram-se de que era verdade. E dado que a convicção na crença produz a experiência, experienciam a vida dessa forma. Imaginam um Deus que deve experienciar assim também a vida. Contudo, não é verdadeiro em relação a Deus,
não é mais verdadeiro do que em relação a nós. A única diferença é que Deus sabe isso e nós não sabemos. Quando nós aceitamos e soubermos isso, seremos como Deus. Teremos dominado a vida e toda a nossa realidade se vai modificar. Eis então um grande segredo para refletir. A felicidade não é criada como resultado de certas condições. Certas condições são criadas como resultado da felicidade. Esta é uma afirmação tão importante que merece ser repetida. A felicidade não é criada como resultado de certas condições. Certas condições são criadas como resultado da felicidade. Esta frase mantém-se verdadeira sempre, em qualquer circunstância e dentro da ótica que fizermos essa afirmação. Porque está relacionada com os nossos estados de ser. O amor não é criado como resultado de certas condições. Certas condições é que são criadas como resultado do amor. A compaixão não é criada como resultado de certas condições. Certas condições são criadas como resultado da compaixão. A abundância não é criada como resultado de certas condições. Certas condições são criadas como resultado da abundância. Podemos substituir qualquer estado de ser que possamos imaginar ou conceber. Continua a ser verdade que o ser precede a experiência e que a produz. Por não o termos compreendido até agora, imaginávamos que certas coisas devem ser ou devem ocorrer para que sejamos felizes. Imaginámos também um Deus para quem o mesmo é verdadeiro. Contudo, se Deus é a causa primeira, o que pode ocorrer que Deus não causasse antes de mais? E, se Deus é todo-poderoso, o que pode ocorrer sem que Deus decida que ocorra? É possível ocorrer algo que Deus não possa impedir? E se Deus optar por não o impedir, a ocorrência em si não é algo que Deus escolha? Claro que é. Mas por que iria Deus decidir que ocorressem coisas que o fizessem infeliz? Esta é uma resposta que nós, os seus filhos, encarnados neste planeta, não conseguimos aceitar. Na verdade, nada faz Deus infeliz. Não conseguimos acreditar nisso porque exigiria que acreditássemos num Deus sem necessidades nem juízos. E não conseguimos acreditar num Deus assim. A razão pela qual não conseguimos acreditar num Deus assim é porque não conseguimos acreditar num humano assim. Não acreditamos que possamos viver dessa maneira. E não conseguimos imaginar o Deus das nossas crenças maior do que nós. Quando acreditarmos que podemos viver dessa maneira, saberemos tudo o que há a saber sobre Deus e, consequentemente, sem limites. Saberemos então que o nosso segundo raciocínio estava correto. Deus não é maior do que nós. Como pode ser? Pois Deus é o que nós somos e nós somos o que é Deus. Mas nós não somos maiores do que pensamos ou acreditamos. Nos primeiros tempos da nossa cultura, nos tempos dos nossos antepassados distantes, eles não se encontravam no nível de conhecimento que temos atualmente. O único desejo desses nossos antepassados remotos era evitar a dor, o sofrimento ou a infelicidade. As suas percepções eram demasiado, rudimentares ou eram demasiado limitadas para que percebessem que a dor não tinha de provocar infelicidade. E assim, as suas estratégias de vida foi construída em redor do que mais tarde veio a ser descrito como o princípio do prazer. Aproximavam-se do que lhes dava prazer e afastavam-se do que os privava do prazer ou causava dor. E foi assim que nasceu a primeira crença, ilusão. A ideia de que a necessidade é real. Foi o que se pode designar pelo primeiro erro, mas que lhes parecia a eles muito real. A necessidade não existe, é uma ficção. Na realidade, nós não precisamos de nada para sermos felizes. A felicidade é um estado de espírito, ou seja, um estado de ser. Isto não estava ao alcance dos nossos antepassados remotos ou primitivos. Por sentirem que precisavam de determinadas coisas para serem felizes, partiram do princípio que o mesmo se aplicava a toda a vida. Incluíam nessa presunção a parte da vida que vieram a entender como um poder superior,
Um poder que sucessivas gerações conceitualizaram como um ser vivo, referido por uma grande variedade de nomes, entre os quais Yahvé, Jeová, Alá e Deus. Não foi difícil aos nossos antepassados primitivos conceber um poder que lhes era superior. Na verdade, até foi bastante fácil e foi necessário. Precisavam de uma explicação para as coisas que aconteciam e estavam totalmente fora do seu alcance. O erro não foi presumirem que existia algo como Deus, o poder e a energia combinados de tudo o que é, mas presumirem que esse poder total e energia completa poderia necessitar do que quer que fosse, que Deus estava de alguma forma dependente de algo ou de alguém para se sentir feliz e satisfeito, completo ou realizado. Era o mesmo que dizer que a plenitude não era plena, que precisava de algo para se tornar plena. Era uma contradição, mas não conseguiam vê-la, porque já por esses tempos os expertos justificavam as necessidades desse poder, o que ainda nos dias de hoje é justificado. A partir dessa criação de um Deus dependente, as pessoas daquelas épocas remotas geraram uma história cultural em que Deus tem um programa. Por outras palavras, há coisas que Deus quer e que necessita que ocorram. A forma sob as quais têm de ocorrer para que Deus seja feliz depende muito da nossa percepção. Então, esses nossos antepassados distantes reduziram essa história cultural a um mito que se cristalizou como: seja feita a vossa vontade. A ideia dos espertos dessas épocas remotas, aqueles que lideravam o que hoje são as religiões, o que eles fizeram é que Deus tinha uma vontade, forçou-os então a tentar calcular qual era a vontade de Deus. Mas esse critério rapidamente tornou-se evidente que não existia um entendimento universal sobre essa matéria, sobre essa suposta necessidade do Criador. E se nem todos sabiam ou estavam de acordo quanto ao que era a vontade de Deus, logicamente nem todos poderiam estar a fazer a vontade de Deus. Os expertos desse tempo utilizaram este raciocínio para explicar por que razão as vidas de algumas pessoas pareciam resultar melhor do que de outras. Então forçaram uma nova questão. Como era possível que não se fizesse a vontade de Deus se Deus era Deus? Havia claramente uma imperfeição naquela primeira crença-ilusão, que deveria ter revelado de que a crença-necessidade era falsa. Mas as pessoas naquela época, especialmente os expertos, sabiam que a um nível qualquer muito profundo, que não podiam dispensar ou prescindir da ilusão ou algo de muito vital, chegaria ao fim. E tinham razão. Mas cometeram um erro. Em vez de verem a crença como uma crença-ilusão e a utilizarem para o feito a que se destinava, acharam que tinham de reparar a imperfeição desse conceito. E foi assim, para reparar a imperfeição dessa crença, dessa primeira crença, que se criou outras crenças. E a crença seguinte que vamos falar é a crença-ilusão do fracasso. Esta é a segunda crença-ilusão que vamos analisar e estudar no próximo vídeo. Até lá, grato pela sua atenção, que seja abençoado pela lei do 1, que assim seja e até sempre. Namastê.